Oi, oi, gente! Professora Dani aqui para te mostrar como interpretar a prova de redação do Enseja. Na sua prova de redação do Enseja, você vai precisar escrever um texto dissertativo, argumentativo, sobre algum tema que já foi pré-delimitado. Então, sim, vai ser uma surpresa e uma coisa que eu sugiro, tá? Não adianta tentar adivinhar qual vai ser o tema, tentar, esse ano se falou muito sobre tal coisa, então isso pode ser o tema de redação do Enseja. Esse tipo de abordagem acaba te deixando mais ansioso, mais ansiosa, fica tentando pensar o que vai escrever. Não tenta. A ideia é que você consiga dissertar e trazer aí a sua opinião, os seus argumentos sobre determinados temas. De maneira geral, esses temas, eles são discutidos socialmente, então são elementos que sim, você vai conseguir abordar e o importante é como você desenvolve. Mais do que qual o elemento que você vai utilizar para isso, é como você desenvolve. Eu vou te mostrar nas próximas aulas a estrutura do texto dissertativo para que você consiga lidar ali com uma base pré-moldada para abordar os mais diferentes temas e aí você vai pensar então, a partir do que a prova vai te propor, o que você vai abordar sobre determinados temas. Esses temas, como eu te falei, eles vão lidar, né, com essas questões que são socialmente relevantes, especialmente na prova do ensino médio, considerando que é uma prova que vai cobrar do candidato uma proposta de intervenção, ou seja, alguma ação, alguma proposta de ação para melhorar essa problemática. Isso já nos mostra que esses temas tendem a ser temas com problemáticas, ou seja, questões que não são consensuais, questões que são polêmicas em alguma medida, questões que são problemas sociais, como a gente vai dar uma olhadinha. Olha aqui na tela quais foram os últimos temas do Enseja, o que a gente teve até agora, para conseguir perceber mais ou menos qual que é a pegada desses temas e como é que eles podem aparecer. Então, primeiro veja, que eles não são temas simples, no sentido de serem palavras soltas, tá? Olha só, em 2022, por exemplo, ali no ensino médio, a gente teve desafios da indústria da moda para a preservação do meio ambiente. Então veja, não são só temas do tipo como preservar o meio ambiente, não, mas essa relação da moda com o meio ambiente. Então veja que é uma prova que ela tá te cobrando relações a serem feitas, tá? Então, olha lá, outros temas que a gente teve, né? Abandono afetivo no Brasil. Então, a ideia dos filhos que não cuidam dos seus pais, né? Acabam abandonando os idosos. Combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Novas formas de consumo consciente. A organização do tempo e o acesso às redes sociais. Possibilidade de uma alimentação segura para a população brasileira. Os riscos do trabalho noturno para a saúde do trabalhador. Então vejam que tem muito essa lógica de elementos que você consegue problematizar, né? Então, por exemplo, ali, possibilidade de uma alimentação segura para a população brasileira. Nossa, mas a alimentação segura é uma coisa legal, mas a gente pode problematizar o fato de boa parte da população brasileira não ter uma alimentação segura, ou seja, não ter alimentos saudáveis diariamente, não saber se vai ter o que comer ou não. Mesmo quando esse tema ele é apresentado assim dessa forma mais neutra, digamos assim, a gente pode pensar em problematizar, porque daí fica mais fácil da gente desenvolver. E deixei minha colinha de lado ali para te mostrar agora como é que esses temas vão aparecer na tua prova, tá? Ali no meio da tua prova, esses temas vão aparecer ali em uma ou duas folhas e vão ser divididos em duas partes, tá? Você vai identificar essa proposta de redação exatamente com isso, tá? Lá no topo de uma das páginas vai estar escrito proposta de redação, certo? E logo abaixo dessa proposta, como você consegue ver aqui na imagem agora, logo abaixo dali onde está a proposta de redação, você vai ver que tem um parágrafo que mostra ali, a partir da leitura dos textos motivadores do seu conhecimento de mundo. Então tem ali toda uma explicaçãozinha, mas em negrito o tema de redação, certo? Então esse tema de redação vai ser o foco da discussão, e aí a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, em como adequar a partir desse tema de redação, mas ali você consegue já ver o que
que vai precisar ser abordado. Mas aí você pensa assim, tá, Dani, mas ali vai ter, por exemplo, abandono afetivo do idoso. E eu não sei o que é abandono afetivo do idoso. Por isso, logo depois da proposta de redação, você vai ter 3, 4, isso vai variar, tá? Mas você vai ter ali 3, 4, às vezes até 5 textos motivadores. O que são esses textos? São textos que vão te fazer entender melhor aquele enunciado. Então vamos lá. A proposta de redação é dividida em 2 partes. O enunciado, que é esse parágrafo que tem o comando, né, o que você vai precisar escrever, que está aqui onde está escrito proposta de redação, e logo abaixo você tem esses textos motivadores. Esses textos motivadores, eles vão te mostrar o que exatamente aquele comando quer dizer. Nessa proposta que você está vendo, por exemplo, consumo consciente. Tá, eu não sei o que é consumo consciente. Como é que eu posso lidar com isso? Você pode ver que ali, ó, logo o primeiro texto motivador, ele traz ali, ó, pensar antes de comprar, reutilizar, renovar, separar o lixo, conhecer práticas das empresas, não comprar produtos falsificados. Tudo isso são relações de consumo consciente. Nos outros textos, como ali no texto 3, a gente tem um exemplo da Ecovila, né? Que é o nome de uma empresa que lida com moradia coletiva, preocupação com o meio ambiente. Então, essa relação de um consumo que lide com a preocupação ambiental. Então, a partir desses textos motivadores, percebe que você consegue entender o que é o consumo consciente? Então, eu não sei o que é o abandono afetivo. Fica tranquilo, nos textos motivadores você vai conseguir entender o que é o abandono afetivo. Eu não sei o que é consumo consciente. Nos textos motivadores você vai entender o que é consumo consciente. Porque talvez, aqui no começo dessa aula, quando eu te mostrei os temas, você já pode ter pensado, e agora? Eu não sei direito o que quer dizer essas coisas. O que é tradição oral? Fique tranquilo, os textos motivadores vão te dizer o que é exatamente esse comando, o que exatamente ele está te pedindo. E uma questão que vocês não podem deixar passar. Como eu disse, os temas do Enseja, eles são complexos no sentido de eles terem vários núcleos, tá? Por exemplo, a gente teve ali, ó, no ano de 2022, os desafios da indústria da moda para a preservação do meio ambiente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu precisava trabalhar com a correlação de 2 elementos, indústria da moda e meio ambiente. Eu não podia falar só da indústria da moda, nem só do meio ambiente. Eu precisaria trazer essa relação. Então, é importante que a gente lide com o tema completo. Peguem todos os elementos. Uma dica que eu vou te dar: peguem as palavras desse tema, as principais palavras, então, indústria, moda, meio ambiente, desafio, e já tragam na introdução de vocês. Eu vou te falar depois o que precisa ter na sua introdução, mas uma dica que eu já te dou é, já aborda todo esse tema já na introdução, porque daí você vai mostrar para o seu corretor que você entendeu o tema, e você já vai dizer assim, ó, tá vendo? Eu entendi o que vocês pediram no comando. Então, atentem-se a todos esses núcleos. Lembrem-se, tá? Os temas, eles vão vir com várias partezinhas. Indústria da moda e meio ambiente, ali no consumo consciente. Novas formas de consumo consciente. Então, não dava para falar só sobre o que é consumo consciente, por que é bom, mas por que ele precisa de novas formas. Ou outro tema que a gente viu ali, ó, organização do tempo e acesso às redes sociais. Não adiantava falar só sobre o acesso excessivo às redes sociais ou as pessoas não terem mais tempo. Era preciso correlacionar esses elementos. Então, talvez o maior cuidado que vocês precisam ter na redação do Enseja de vocês é essa adequação ao tema. Esse vai ser um dos critérios de correção e é essencial que vocês se adequem. Então, prestem muita atenção naqueles elementos que vão vir grifados ali no parágrafo que diz ali proposta de redação, vai ter ali grifadinho, como eu já mostrei para vocês. Prestem muita atenção em todos esses elementos que precisam ser abordados e se vocês tiverem qualquer dúvida sobre eles, vocês podem tirar essas dúvidas com os textos motivadores.
que, além de te fazer esses textos, né, além deles te fazerem entender melhor esse enunciado, eles também podem te dar ideias para você escrever no seu texto. Esses textos, como eu já falei para vocês, eles não podem ser copiados, mas nada impede que você utilize as ideias que estão ali. Por exemplo, te mostrei agora que um dos textos motivadores falava sobre o consumo que se preocupasse com o meio ambiente. Então, Dani, eu não quero usar aquele exemplo ali, mas eu quero falar sobre essa relação do consumo e do meio ambiente. Eu posso? Usando outros exemplos. Pode sim, nada te impede de tirar as ideias ali dos textos motivadores. Eles só não podem ser copiados. E então eles vão te dar ideias e te ajudar também a entender esse comando, que vai estar grifado ali na parte superior, ali na parte de cima da tua proposta de redação, que vai dizer, a partir da leitura dos textos motivadores, escreva um texto sobre um comando que você vai prestar muita atenção e a partir dele vai escrever o seu texto dissertativo argumentativo. E obviamente, como você vai escrever esse texto dissertativo argumentativo, eu vou te contar nas nossas outras aulas aqui desse curso de redação do Enseja, começando do zero. Eu te vejo lá, tá bom? Tchau, tchau!